a razão de existir do negócio é o pet, né? Só para não deixar claro, né? Quando eu falo, mas isso é fácil. O difícil é lidar com as pessoas. Então, acho que um processo, para isso funcionar bem, a experiência na loja, você tem que ter um colaborador lá que não só gosta de pets, né? Ele precisa gostar de gente. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Open e Use RH. Oi, turma, sejam bem-vindos. Eu e o Jederson estamos aqui com o Rodrigo Albuquerque. Ele é o CEO da Petland. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite, Jederson. Prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo aí. Vamos lá. A Petland está trabalhando aí um setor que tem um monte de concorrente muito grande, né? Tem um monte de concorrente muito grande. E aí, como é que é a estratégia de negócio de vocês para fazer Davi e Golias? Como é que é isso? Como é que funciona? Para dar uma noção geral e acho que abrir o papo, a gente tem hoje um mercado pet no Brasil, é um dos maiores do mundo, então depende muito da cotação do dólar. Já chegou a ser segundo, terceiro, quarto, tá sempre entre esse range. É um mercado que cresce a taxas 10% ao ano nos últimos anos. Então, isso aqui no Brasil, 10%? Aqui no Brasil. Né? Na pandemia, o mercado ele empinou mais ainda para cima, teve uma movimentação grande. Quem já tinha um pet passou a ter dois, quem não tinha nenhum entendeu que precisava de um. Né? O cachorro é o principal, o cachorro e gato são os dois principais, mas tem outros pets também, né, envolvidos. Então o mercado é muito grande, o mercado cresce, muito devido a uma mudança de relação das pessoas com os bichos, né, com os bichinhos. Então, antes cachorro era cachorro, ficava do lado de fora da casa. Hoje, para 61% dos donos de pet é filho, né? Pesquisa que a gente faz. Então, tem uma mudança importante de como é que eu me relaciono com o meu bichinho. Então, já que ele é filho, ele precisa de serviços e de produtos que há 10 anos atrás ele não precisava. Então, e nem existia a demanda de mercado. Existia, não existia, né? Mudou muito, eu acho, né? Você fala de 10, voa a 10 né? anos. Cresceu muito. Então, esse movimento ele começa assim desde 2005, no meu modo de ver aqui, ele começa o início disso, né? A gente entrou no mercado em 2014, então nós temos 9 anos de empresa, a gente está agora em 2023. Então, assim, na nossa leitura, na entrada, foi esse mercado, ele mudou, né? E ele vai continuar mudando, vai ganhar força. O mercado é grande, ficou maior ainda, mais do que dobrou desde a nossa entrada, mas ele é um mercado ainda pouquíssimo profissionalizado, apesar de ter grandes players operando esse negócio, né? Você tem basicamente 3 grandes marcas operando esse negócio, tem a Pets, tem a Cobase, tem a Pet Love, que estão brigando pela uma mesma fatia de mercado. Então, esses 3, eles estão muito focados em loja grande, né? Então, quem é que vai ser o player dominante em mega store e digital? Então, tanto a Pets quanto a Cobase e a Pet Love, que até então era um player puramente digital e agora está abrindo lojas, indo para o físico. Eles estão muito focados em produto, em operação grande, no modelo mais de autosserviço. Então, ali você tem uma turma de peso brigando pelas mesmas coisas. E você tem uma fatia gigante, que é a maior fatia do mercado, que são as lojas de bairro. Aquelas lojinhas que você vai andando por aí, vai vendo, nossa, quanta loja. Se você parar para pensar, depois de você escutar isso aqui, você vai começar a olhar e vai aparecer pet shop aí na sua frente. Né? Farmácia e pet shop, farmácia e pet shop. Exatamente. Então, a gente, quando entrou no negócio, olhou e falou, bom, onde é que está a maior fatia do mercado? Está aqui nas lojas de bairro, né? Mais de 70% do setor está completamente fragmentado, pulverizado ali. Essas pessoas têm, normalmente, uma loja, talvez duas. Uma loja, 2 lojas. Então tem 40 mil pet shops no Brasil, aproximadamente, e 90% dessa turma tem 1 ou 2 lojas. Né? Então um mercado bem... não organizado, né? Em rede, etc. Depois a outra fatia, né? Você tem se você somar Pets, Cobase e Pet Love juntas, não dá 15% de market share. Então você tem esses caras setoriais com uma fatia pequena de share. Depois você tem os super hipermercados, que tem uma fatia importante também de share. Né? Cada vez mais, se você reparar, o mercado tinha uma gôndolazinha pequena de pet, agora já tem um supermercado que tem 200, 250 metros. Certo. De produto pet, muita marca própria, exclusiva nos hipermercados, né? Carrefour fazendo muito isso, Pão de Açúcar fazendo bastante isso. E o resto é terra de ninguém, que é a maior fatia do mercado nas lojas de bairro. E o nosso posicionamento é ser o melhor amigo do pequeno. Puta, como é que eu ajudo esse cara pequenininho a sobreviver / prosperar num mercado que está mudando, que está saindo de
do mercado não profissionalizado para o mercado organizado e profissionalizado. Então, o nosso negócio é ajudar o pequeno e o veículo para fazer isso é franquia, abrindo loja nova e convertendo pet shops já existentes. Então, panão de fundo para vocês entenderem. E da rede da Petland hoje, o que é operação própria e o que é franquia? Hoje a gente tem 2 operações próprias apenas e a gente vai fechar o ano agora, 2023, com 170 lojas aproximadamente. Bacana. Talvez um pouco mais, talvez um Todo o pouco Brasil, menos. como é que vocês estão Tem concentrados? 18 estados. Que, sendo bem sincero para você, é muito bonito de vir aqui contar, mas é muito difícil de operar. Né? Então, um desafio. Um pouco do que a gente cresce como dá para crescer. Né? Muito na base do progresso, depois ordem, vai fazendo e depois vai ajustando. Então, essa expansão, quando você olha o mapa pintado, ela é legal. Você fala, pô, tô no Brasil inteiro, mas eu tenho, assim, de relevância, operações em São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e um ou outro estado do Nordeste, onde tem mais concentração. O resto está espalhado. Então você tem 3 lojas em Aracaju, 2 lojas em Fortaleza. Então a gente cresceu desse jeito, que foi como deu. Então a partir de agora a gente está reorganizando, a gente estava até falando aqui antes de começar a gravar, né? Os bastidores, né? Para crescer de uma maneira mais espiral, mais blocada. Isso puxa a marca para cima, facilita o custo de acompanhamento. Então, nosso negócio é franquia, então exige que a gente tenha ali uma presença Para tirar essa física. complexidade da logística é concentrar e crescer, na verdade, né? Você ter mais lojas num mesmo espaço geograficamente administrável. Logística melhor, percepção de valor de marca melhor, custo de estar na loja melhor. Então, é tudo melhor quando você faz uma operação mais concentrada. Daqui para frente, a gente deve crescer mais pedra na água, assim, mais organizado. Tá, legal. Petland é americana, né? Vocês foram lá. Como é que surgiu? Como é que veio? Como é que trouxe a marca Petland para o Brasil? Que vontade foi essa? E por que Pet também? Né? Eu venho do mercado financeiro. Uhum. Então eu tinha um escritório de agente autônomo, operava com a XP. Então, operava com o Banco Fator antes, depois a XP. Lá no início daquele processo de começar a crescer, começou a recrutar escritórios. Eu fui um deles. Entrei para dentro como um escritório de agente autônomo parceiro da XP. Fiquei lá por bastante tempo. E fiz uma fusão com um escritório pequeno e depois eu vendi o escritório. E nesse meio termo, a gente queria fazer alguma coisa que não ficasse só atrás de 5, 6 telas de computador e que tivesse a ver com gente. Queria lidar com gente, né? Você fala, bom, escolheu o Pet para lidar com gente, né? Sim. Como assim, né? O negócio não é cachorro e gato, o negócio é gente. Teve um ministro que uma vez falou, né? Cachorros são seres humanos também? Não tem uma história dessa, tem um folclore desse? Eu acho que tem. Não sei. Depois eu vou dar um Google nisso aí. Se você estiver ouvindo, dá um Google também. Mas eu acho que teve um ministro no passado aí que falou. No texto do episódio, afinal de contas, cachorro também é gente. Mas tudo bem. Mas o negócio, a gente queria alguma coisa que lidasse com gente e menos com um monte de tela, né? Então a gente fez um processo bem simples, assim, o que está crescendo muito e vai continuar crescendo pelos próximos 15 anos e, por outro lado, ainda tem muito problema para resolver, está desorganizado. Aí a gente olhando para o varejo, a gente olhou o Pet, estamos aqui hoje para falar disso, né? Um pouco disso, padaria e salão de beleza. Tá. Então, tudo que tem cresce, mas ainda está bem desorganizado. A gente descartou padaria, achei complexos perecíveis. Salão de beleza era serviço puramente. Achei também que para montar uma rede franquia tem alguma complexidade. E aí a gente olhou para Pet e gostou da combinação produto-serviço. Porque para varejo normalmente é volume alto, margem baixa. E aqui no nosso negócio, Petland, no nosso modelo, a gente consegue ter 15%, 16% de margem líquida. Se você olhar para varejo, é uma puta de uma margem, né? Porque tem produto, mas tem serviço. Serviço de banho e tosa, né? Isso tem recorrência, tem margem alta, um modelo bacana. Então, essa foi o porquê Pet, né? E também chamou a atenção porque andando na rua, assim, nossa, Pet, quanto pet shop. Nossa, negócio grande, hein? Eu sempre tive cachorro, sempre tive pet, mas nunca na minha vida imaginei estar do outro lado do balcão ali. Como negócio, né? Como negócio. E aí essa combinação de buscar um negócio, mais a observação na rua, pô, esse negócio aqui, deixa eu entender. Aí a gente viu os números. Bom, quem é líder aqui? Quase ninguém, porque mesmo hoje, ainda depois, quase 10 anos depois, se você pegar os grandes, a gente estava falando aqui, eles representam uma fatia pequena. Cada um tem uma fatia pequena ainda. Eu falei, poxa, vamos organizar os pequenos, né? A Pets, na época nem chamava Pets, chamava Pet Center Marginal.
com loja grande, a Cobase com loja grande, o digital ainda não era o que é hoje. Falei, bom, o negócio é loja pequena. Não tem ninguém olhando para esse cara pequeno. Então, vamos organizar? O que esse cara precisa? Ele precisa de uma marca, ele precisa melhorar o poder de compra, ele precisa de tecnologia, porque praticamente essa turma é muito analógica, ele precisa de gestão, precisa de treinamento, saber contratar, saber treinar, saber reter. É por isso que ele não consegue crescer, né? Por que o cara tem uma loja só ou duas? Porque quando ele monta a terceira ou a segunda, a primeira cai, porque ele não sabe formar gente. Então, baseado nisso, um pouco essa foi a leitura e a gente falou, eu não sei nada de pet, não sei nada de varejo na época, agora a gente já sabe um pouquinho. Então, vamos buscar alguém que saiba para a gente errar menos? Então, a leitura foi como é que eu erro menos e aprendo mais rápido? Vamos trazer uma marca que já existe. E a gente fez um processo de busca Europa, Estados Unidos, encontrou a Petland, negociou 1 ano e trouxe o modelo para cá, com um compromisso de fazer uma operação grande, só que formada por diversos pequenos empreendedores. Bacana, hoje já são mais de 100 e poucas aí. 170 no Brasil inteiro, 18 estados, sensacional. A gente começou, olha só, para o pessoal de RH aqui a mensagem, a gente começou falando de negócio, modelo de negócio, estratégia de negócio, mas você agora falou de gestão de pessoas. O pequenininho não cresce porque na hora que ele abre a terceira loja, a primeira cai. Porque ele não sabe botar gente boa lá. Então, vamos falar do teu modelo de gestão de pessoas. Como é que vocês fazem recrutamento de seleção, treinamento, formação de liderança na Petland? A gente está sempre aprendendo, né? Então, o dia que a gente achar que sabe tudo é o começo do fim. Então, uma das coisas que está muito claro ao longo desse processo todo que, como eu comentei, o negócio, apesar de estar no mercado pet, o negócio não é pet, o negócio é gente. Né? De fácil lidar com os bichinhos, difícil lidar com as pessoas. E uma das coisas de pilar central que fez a gente construir a empresa e chegar até aqui foi gente. Então, prestar atenção na contratação. Isso veio evoluindo ao longo do tempo. A gente ainda tem coisa para evoluir, mas acho que investir muito tempo em recrutamento. Acho que 50% do sucesso de um negócio ele está na contratação. E a maioria contrata rápido e demite devagar. Né? Então, contratar de maneira sem pressa e fazer o processo de recrutamento quando você não precisa fazer, acho que são duas coisas fundamentais. O que isso quer dizer? Fazer o processo de recrutamento quando você não precisa fazer. Eu tenho um time e pega uma loja, né? Que tem normalmente pessoas mais simples sempre trabalhando. Né? Então eu tenho um time lá bom, 10 pessoas trabalhando no meu pet shop e eu fazer um processo seletivo toda segunda-feira eu tirar 3 horas para entrevistar vendedor. Novo, potencialmente. Novo, assim. Tirar... Mesmo sem ter a vaga. Mesmo que você tenha um time bom, você não precisa de ninguém, mas eu toda segunda-feira, das 9 às 11, quarta, das 5 às 7, eu vou tirar para entrevistar pessoas, para procurar pessoas, para entender. Por quê? Quando você tiver um problema, você já tem uma base com quem falar. 2, esse processo ele ajuda a botar uma certa pressão de performance no time. Pô, aqui se a cultura toda semana eu estou falando com o líder da loja, no caso, né? Ele está falando entrevistando o vendedor, quer dizer que, se eu vacilar aqui, eu posso ser substituído, né? Sem criar um ambiente ruim, muito pelo contrário. Eu acho que ambiente é algo importantíssimo para você formar time, etc. Mas fazer um processo seletivo independente se você está precisando ou não, acho que é fundamental para você não ter gaps quando você precisa trocar alguém, quando você precisa... ou quando alguém pede para sair. Né? Ou na abertura de novas lojas. Você está sempre com pode ser visando crescimento também, né? Pool de pessoas ali à disposição. Você disse que vocês têm uma universidade desde o primeiro dia de operação, desde o iniciozinho. Desde a loja 1, tinha a loja embaixo e a Universidade Petland em cima. Né? E já chamava de universidade. Já chamava de universidade. Então, a base de tudo é assim, primeiro contrata certo. Né? Então, contratar certo vai exigir que você fale com 20, com 30, com 40 pessoas, dependendo da posição. E a gente escuta muito dizer assim, aqui na minha cidade não tem gente qualificada, mão de obra é difícil. Né? E eu sempre tento quebrar esse mito. A gente escuta isso um pouquinho, né?
sempre tento quebrar esse mito, porque eu falo, não é na sua cidade, não é no seu segmento, é em qualquer lugar. Você quer, sai do pet, vai para pizzaria, você vai ter dificuldade. Você quer ir para sobe o nível, quer achar aí um profissional sênior de marketing, você vai ter dificuldade. Você precisa falar com muita gente, né? Ter uma metodologia para você fazer isso, mas tem gente boa. A questão é qual que é o tempo que você dedica naquele processo. Então, algumas coisas que eu gosto de usar vídeo. Então, assim, eu evito olhar, me tendenciar muito pelo currículo, porque o currículo, cada um diz o que quer. Né? E se a pessoa é boa mesmo, ela está trabalhando. Um profissional bom, ele está trabalhando. Né? Então eu gosto de fazer um processo de seleção com vídeo. Então eu peço um vídeo de 1 minuto e meio no máximo, pode ser mais que isso também, senão vira novela, dizendo por que você deveria trabalhar aqui na Petland. E aí você tem uma oportunidade de avaliar postura, nível de energia, dicção, fit cultural. Pô, isso aqui é um pet shop, eu não quero ninguém de terno e gravata aqui. Se ele veio de terno e gravata para o vídeo, ele não entendeu nada. Né? Então, assim, acho que são formas que a gente já usou em algum momento mais forte, a gente vai mudando, mas esse é um exemplo de como a gente olha o processo de recrutamento. Para você errar menos. Então, eu vou assistir 20, você vai pedir vídeo para 40 pessoas, 30 não vão mandar, porque ela já vai falar assim, vídeo? Que coisa esquisita. Já te ajudou na seleção. Já dispensei quem não está afim de fazer coisa diferente. Assim, né? Então, assim, é uma forma de você filtrar, é uma forma de você tirar a pessoa da zona de conforto dela, né, e provocar ela a fazer alguma coisa que não está no script. E fazer um processo profundo. Porque no final do dia o que a gente precisa, Marcelo, é de gente que resolva problema e que sabe administrar imprevisto. Sim. Então, acho que na medida que for possível ir colocando no processo esse tipo de teste, e o vídeo é um deles, você já começa a fazer um processo fora daquele... Onde você espera estar daqui a 5 anos? Me conta da sua experiência passada. Fala das principais qualidades. Então a gente tenta sair um pouco dessa vala comum. O que mais que tem no processo seletivo? Outras etapas? Olha, coisas que eu já fiz, né? Até me lembrei agora e dá para voltar a fazer. Às vezes você tem todo recrutei, assisti o vídeo. A partir do vídeo, chamei para uma entrevista. No meio da entrevista... colocar a pessoa numa situação para ela de improviso, né? Então, olha, tô com um problema, já fiz isso, tô com um problema aqui com um cliente de loja, eu quero ver como é que você vai atender ele, né? E você dá o telefone aqui e você vai lá do outro lado ver como essa pessoa vai se portar. Ela sabe falar com o cliente? Ela vai acalmar o cliente ou ela vai botar pânico no cliente? Então, coisas que você vai de verdade testar a capacidade, acho que de duas coisas. Estresse, né? Também, né? Estressar a pessoa, né? Resolver problema, gerenciar imprevisto. Fit cultural, a gente tem uma entrevista ali de fit cultural. Acho que isso é um ponto importantíssimo. Não adianta ser bom na técnica somente, mas estar desalinhado. Às vezes o profissional é muito bom, mas não é bom para estar naquela posição, naquela empresa, naquele momento. Então, esse é um outro ponto importante. Terceiro, né, teste de personalidade. A gente usa o DISC, você deve conhecer. O pessoal de RH. Com certeza. A gente usa o DISC como um ponto de partida. Porque não necessariamente aquele profissional é ruim. Às vezes ele só não está na posição certa. Né? Se botar alguém dominante numa posição de back-office, dependendo da área, provavelmente vai dar problema. Se você botar alguém de estabilidade numa área de venda, vai dar problema. Então, acho que isso é mais básico, mas saindo do básico, o vídeo, criar situações de improviso são outras duas coisas que eu acrescentaria. E fala da universidade, quais são as trilhas de desenvolvimento, quais são os conteúdos que você oferece para o pessoal? E não é só para o teu pessoal próprio, mas para a rede toda, né? Para a rede toda. Tem 2.000 colaboradores na rede, então para a rede inteira. Processo de formação, em primeiro lugar, é entender a persona, né? A gente tem, falando do franqueado, a gente tem 3 personas básicas lá, né? Que persona é o tipo de cliente ali. Então, você tem uma pessoa que ama animal, então a gente chama de apaixonado. Aquela pessoa, ela é muito coração e pouco business. E tem diferente do empreendedor, que é alguém que... Só vê número. Só vê mais número do que emoção. Tem um mix ali, né?
E depois eu tenho um terceiro que é um investidor, alguém que compra uma franquia, mas não vai tocar, tem um time lá para tocar, e esse cara é só número mesmo. Se eu tratar essas 3 personas de maneira igual, não vai dar certo. Então, assim, o apaixonado, ele tem que começar a trilha dele falando de coisas que vão conectar mais para que ele possa assistir o treinamento inteiro e ter mais qualidade. Então, eu vou colocar lá causa social, né? A gente tem 6 projetos sociais. Vai começar o treinamento do apaixonado de uma trilha que vai conectar com o perfil dele. Por outro lado, se eu pegar o investidor e colocar nessa mesma trilha, ele vai surtar. Ele já quer ver número, margem, DRE e etc. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, é importante personalizar a trilha dependendo do perfil de da interlocução que você está fazendo. Esse é um ponto que acho que melhora muito o processo de onboarding, né? de treinamento. Então, muito investimento no recrutamento, contratou. Começa uma parte de treinamento. Onboarding segmentado. E uma outra coisa mais simples que eu falando aqui me veio agora eu acho que a gente precisa gerar conexão, não só com a trilha, mas quando você expõe, dependendo da posição que você está contratando, da empresa, como é que você chegou até ali? Isso eu percebo que conecta muito. Vou te explicar. Você fala assim, bom, contratei aqui um gerente para minha loja, né? Falando de loja. Fala, cara, senta aí, antes de falar da loja, eu vou te contar um pouco como é que eu cheguei até aqui. Cara, eu vendi meu carro, hipotequei meu apartamento, tomei o dinheiro emprestado, arrisquei a faculdade da minha filha, mas tá aqui, tá feito, sonho realizado. Então isso aqui é muito importante para mim. Eu tô buscando gente que tá a fim de gerenciar esse negócio aqui comigo. Então, se a pessoa entender como é difícil estar lá naquela posição do dono, do chefe, do líder, eu acho que isso também ele vai diminuindo a fricção e vai conectando mais e contribui no processo de absorção de conhecimento do que aquela empresa vai fazer para treinar. Então, são algumas formas que acho que ajudam em capacitação de colaborador. Muito bom. Planos do futuro aí da Petland, Rodrigo, como é que você... Aonde você vai chegar, o que vai... Né, você já falou aí da briga entre as grandes, de você cuidar dos pequenos, como é que estratégia é essa? Quais os planos aí de vocês para os próximos anos aí? Como é que tá isso? A gente tem um objetivo, na verdade é um propósito bem claro de transformar a vida de pets e pessoas, né? Então, de pets está bem claro, com a proposta de valor de ser um pet shop diferente, né? A gente investe muito em serviço, a gente tem uma linha de produto exclusivo cada vez mais extensa. Petland veio de Disneyland, que cara, como é que eu transformo uma experiência de varejo num negócio divertido? Que não é só transação, vou lá, dou um dinheiro, pego um produto ou um serviço, né? Tentar ir além do tangível. Então, a gente não vende banho, nem ração, nem brinquedo. A gente vende amor, carinho, companheirismo, embalado num saco de ração, embalado num banho gostoso que o nosso franqueado vai dar. Então, tentar ir para esse intangível sair da vala comum. Então, tem toda essa proposta de valor do negócio que é transformar a vida de pets e pessoas do ponto de vista do cliente. E tem o pessoas do ponto de vista do empreendedor, que é como é que eu pego um cara que está num negócio, a gente tem dezenas de casos, tem um pet shop há 15 anos, tô aqui com a barriga no balcão, como é que eu faço para fazer esse cara ser melhor, né? A gente vem e vai colocar uma gasolina no tanque. Então, o processo de melhorar a vida dele comercialmente. Pô, você compra essa caneca aqui sozinho, você paga 10. Na rede, você vai pagar 9. Melhora a sua margem. Você sozinho, não tem com quem trocar, fica difícil a tomada de decisão. Fazendo parte da rede, você troca com a franqueadora e você troca lateral, né? Você aprende muito com o próprio ecossistema. Colocar tecnologia, facilitar a gestão deles, fazer eles sair do papelzinho, ter uma organização melhor e uma qualidade de vida melhor. Então, nossa missão é transformar, falando do ponto de vista do B2B, a vida desse empreendedor. Então, o cara com marca, com tecnologia, com
produto exclusivo com facilidade para ele sair de uma loja de 80 mil por mês e ir para uma loja de 300 mil por mês. E conseguir mandar a filha dele para fora do Brasil fazer um curso. Isso tudo tá muito forte no propósito de transformar a vida de pessoas, né? De pets e pessoas. Então, nossa visão é empoderar o pequeno. Quando você falou, né, que o foco de vocês é pessoas e não os pets, né? Eu já fiquei pensando também se essa pessoa também era o cliente final, né? Porque tem muito do serviço, né, do atendimento da pessoa que chega lá com o pet embaixo do braço ou carregando o pet, né? Eu tava levando por esse lado, tipo, como que você impressiona o teu consumidor final, a ponta. Isso vocês também, é esse tipo de capacitação que vocês dão? Como é que... Assim, o pet é assim, a razão de existir do negócio é o pet, né? Só para não deixar claro, né? Quando eu falo, mas isso é fácil. O difícil é lidar com as pessoas. Então, acho que um processo, para isso funcionar bem, a experiência na loja, você tem que ter um colaborador lá que não só gosta de pets, né? Ele precisa gostar de gente. Sabe, um profissional que é sempre difícil esse processo, o veterinário. O veterinário normalmente ele gosta muito de pet e pouco de gente. E até por isso ele foi lá, se formou veterinário e etc. Mas se ele não souber lidar com o tutor, que é o dono do pet, não souber entender, interpretar que aquela pessoa, se é um D, né? Se ela conseguir interpretar, difícil isso, né? Um dominante, não dá para enrolar, você tem que falar, tem que ser objetivo naquilo, né? Se é um S, né, na escala do DISC, você vai ter um outro jeito de falar a mesma coisa. Então, o nosso trabalho é contribuir para a formação dos profissionais, do veterinário, do vendedor, do franqueado, a conseguir entender de gente, porque no final do dia o negócio é entender de gente. Né? É nesse ponto de vista que eu quis trazer. Vamos falando desse desenvolvimento ainda, mas vamos focar agora em pessoas que estão em posição de liderança. Como é que é desenvolvimento de lideranças na Petland? O pessoal que trabalha com vocês no administrativo ou os líderes das diversas lojas aí da rede de franqueados? Os dois, mas falando agora do escritório, para mudar até um pouco, o primeiro ponto os líderes atuais, a gente fazer eles terem um dia a dia onde ele descentraliza a gestão dele, né? Não é fácil, porque normalmente você tem muita gente que centraliza a gestão e aí quando ele centraliza, ele não desenvolve as pessoas ao redor dele. Então a gente tem programa de gestão e liderança interno, então isso está sempre rolando dentro do escritório, para fazer as pessoas que já são líderes entenderem que ela precisa descentralizar para desenvolver os demais, e para quem não é líder ainda, mas um dia quer se candidatar a ser, começar a entender como funciona, né? Tem o programa Líder de Si, então você quer liderar pessoas, antes você precisa se liderar, você precisa liderar dentro da tua casa lá, né? Então você precisa ter um compromisso com você mesmo, seja de horário, seja de... O que você se propôs a fazer? Vou ser uma pessoa mais saudável? Então você tem que cumprir o compromisso com você mesmo de estar lá todo dia às 7 horas da manhã numa academia. Então tem o programa de liderar. Primeiro eu preciso me liderar. Tem um programa de descentralização, de como é que eu formo substitutos. Esse é um desafio, mas é importantíssimo, porque se você desliga alguém, ou alguém é desligado, ou acontece alguma coisa, quem é que vai substituir? E não ficar com aquele processo solto, que saiu uma pessoa, toda a área se desestruturou. E a gente faz isso com muita comunicação. Comunicação, não só aula que você fica falando como é que deve ser, mas fala e deixa a pessoa falar, né? Então, trazer a pessoa para o centro ali do desenvolvimento, você precisa exigir que ela interaja, ela participe, que ela apresente as coisas. Muitos líderes nossos lá montou uma apresentação, alguma coisa, mas quem vai apresentar é o liderado de baixo, para ele poder se desenvolver, aprender a falar em público, aprender a ter que se preparar para aquilo, parar, pensar, ter a responsabilidade daquela atividade que ele está fazendo. Então, baseado em diversos programas de treinamento de novos líderes, a gente vem conseguindo evoluir nesse ponto. Mas está cheio de desafio, tem um monte de problema no processo. Eu gosto de trazer a realidade, porque senão a gente escuta podcast, né? Parece que é tudo muito lindo, fácil, né? Funciona tudo perfeito. Deu tudo certinho, né?
Mas o desenvolvimento de pessoas é permanente, na verdade, né? A gente está sempre subindo de nível, né? Então, e muitas vezes a gente está contratando pessoas novas, então, né, começa de novo com essas pessoas. Então, é um esforço permanente mesmo. A gente tem lá avaliação de desempenho, né? Acho que isso é algo bem legal. Pegamos muito no pé com feedback e tem uma cultura lá dentro cada vez mais do feedback instantâneo. Que tem aquela história, você vai dar um feedback para alguém, você chama a pessoa no particular, critique em particular, elogie em público. Sim. Eu acho que até certo ponto, e depende muito do nível na hierarquia. Né? Quando eu estou falando com liderança, as pessoas que respondem diretamente para mim, gente mais sênior, eu aboli essa história. Porque o mundo de hoje não permite mais, você espere para falar... Que se você tem uma equipe que não é muito júnior, mas madura, da camada intermediária, não é nem o maduro, do intermediário para cima, eu acho, opinião minha, que você tem que ter uma cultura de feedback imediato, feedback 360 graus, né? Onde não é só o líder que dá o feedback. Mas você combinou isso com a turma, né? Combinamos. É diferente, mas tá combinado. Tá todo mundo ciente, né? Combinamos. Para você poder dar velocidade. E o feedback não só de cima para baixo, mas de todos os lados, né? Eu super aceito. Vem alguém num nível de hierarquia menor e eu posso te dar um feedback? Pode, né? Deve, legal, né? Deve. Então, acho que esse é um dos grandes pontos que aceleram ou desaceleram a formação de novas lideranças, a maturidade de gestão de pessoas dentro de uma companhia. Como é que é o nível de transparência de feedback que é ou não permitido para você poder desenvolver as pessoas de uma maneira mais rápida e mais eficiente. E transparência, né? Clareza, comunicação, né? Fica mais fácil de gerir, tá tudo, né? Tá aberto. Não precisa marcar hora e dia para você me falar o que você está pensando, né? Tem a avaliação formal, né? Que aí você vai fazer desse jeito, com sistema, dia e né? hora marcado. Mas não pode ser só assim, porque acho que se perde muito quando não há o ambiente onde as pessoas têm voz, né? Então, assim, por isso que eu falei de ambiente agora há pouco em outra pergunta. Se você fizer uma pesquisa, eu sempre faço pesquisa ali, enquete de rede social, tem bastante gente ali nas minhas redes, e aí é uma boa amostra, né? Para você ter 2.000 respostas e tal. E você fala, o que vale mais para você? Salário ou ambiente? Eu já fiz 3 vezes essa pergunta, né? E nas 3 vezes, na média, 75% responde ambiente. Lógico que não dá para ter uma defasagem muito grande, né? Mas acho que o ambiente onde a pessoa está cada vez mais conta muito, porque no final do dia a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, né? Então, se você está num ambiente onde você pode falar, onde você é ouvido, isso tem um peso muito grande, não é só salário, né? E as pessoas estão dando mais crédito ainda para o ambiente, nessa base minha, do que necessariamente só para salário. Eu já tive 6 colaboradores, para fechar essa pergunta, que saíram da companhia para ganhar mais e voltaram, porque, cara, não me adaptei, não é para mim, né? 6, tá? Então, assim, numa companhia que tem 70 no escritório. Rodrigo, e tiveram espaço para voltar? Tiveram espaço para voltar. Todo mundo, porta aberta. Isso é ótimo, porque eles vão, é o famoso colaborador bumerangue, né? O vai e volta, né? Porque eles vão influenciar os outros também, assim, também, pode né? Ir, né? Os outros vão ver a experiência que eles tiveram, vão conversar com eles antes, vão saber o que deu de errado. Influência boa, influência positiva para os demais. Bacana. E vão vestir a camisa, mais do que vestiam antes até. Assim, isso é fruto do ambiente. Acho que isso é fruto da cultura dentro lá da companhia. Então... acho que não tem outro caminho para formar gente, novas lideranças, que começa lá no recruta. Como é que você recruta? Como é que você seleciona? Depois, como é que é o dia a dia, né? Como é que é essa cultura de feedback, de avaliação de desempenho? Como é que você forma substitutos e novas lideranças? Né? Que valor você promove, né? Exatamente. Então... Boa, bacana. Você quer deixar uma mensagem final para o pessoal que está ouvindo? Quero. Cuide do seu pet, Encontre, né? Onde? Na Petland. Petland. Eu acho assim, falando aqui como um canal de gestão de pessoas, né? Eu acho que uma boa liderança... Eu falo muito.
É da minha natureza e eu tenho cada vez mais feito um exercício para escutar mais. Então eu acho que quem está num topo mais alto da hierarquia precisa fazer o exercício de falar menos e escutar mais. Porque no final do dia, a frase que você deve ter ouvido, comunicação boa é o que as pessoas... Não é o que você fala, é o que o outro escuta. E então, ouvir, digerir. A gente está vivendo num mundo onde você não tem espaço para digestão de nada. É tudo para ontem, tudo muito rápido. Então, não tomar decisões... na hora, né? Ao invés de tomar menos decisões e se preparar mais, né, para tomar as decisões, passa por ouvir mais e falar menos, né? Então, acho que essa é uma mensagem aí, a gente precisa ouvir. Legal. Obrigado, Rodrigo. Muito sucesso para você, para Petland. Obrigado, Rodrigo. Este episódio da Você Está Contratado foi patrocinado pela Hopin e Use RH.